Claro, agora. Então vem pra cá, minerada. Caminhoneiros, e eles estão aí, se eles se compadecem, se estão participando disso, também são responsáveis, tem que responder. Então, caminhoneiros e uma empresa desrespeitam uma determinação judicial e rodam tranquilamente pela MG30. Eles são tão cara de pau que aproveitam o horário de menor movimento e fazem o transporte de minério de Nova Lima para BH à noite. Aí, como eu recebi diversas reclamações aqui, e é óbvio que eu não faria nenhum tipo de manifestação sem que eu pudesse, através dos meus colegas de trabalho, comprovar os meus argumentos, a nossa equipe esteve nesse local, ficou durante muito tempo e fez diversos flagrantes. Empresa e caminhoneiros, vocês agora são destaque, lamentavelmente, na tela do Alterosa Alerta. Vem comigo. Carretas de minério. São pelo menos 40 toneladas de carga em cada uma. As carretas descem vazias no sentido Nova Lima, Belo Horizonte, Nova Lima e voltam carregadas. É difícil contar quantas passam por aqui por noite. Todas proibidas pela justiça. Acontece o seguinte, a mineradora Empabra tem um termo justamente de conduta com o Ministério Público, no qual ela se comprometeu a não utilizar a MG30 para o transporte de minério. Essa é a MG30, no trecho que liga Nova Lima a Belo Horizonte. A empresa alega que ela não consegue cumprir esse termo justamente de conduta porque deveria estar utilizando a rodovia do Rio do Peixe. Só que, ao que consta, existe uma proibição do município de Rio Acima, por onde passa essa estrada, proibição de presbuto total. Então a carreta não pode usar essa estrada. A denúncia da Associação de Moradores é comprovada por nossa equipe. Nesse ponto, flagramos pelo menos 50 estacionadas nos acostamentos e vias paralelas, aguardando o momento para buscar a carga. Ainda de acordo com o representante da Associação Univiva, os caminhões são carregados na mina Curumi, na Serra do Curral, explorada pela empresa Empabra. Por estradas vicinais, elas chegam a esse local, que fica no limite de Nova Lima com Raposos. Em seguida, os veículos pesados sobem a MG30. São 10 horas da noite. Nós estamos seguindo essa carreta que está bem à nossa frente, aqui na MG30, a pelo menos 3 quilômetros. Bem na frente tem um posto da polícia. E a gente vai continuar a nossa missão para saber se o veículo será ou não fiscalizado. Um posto da polícia. Um policial está ali na frente, conversando com uma outra pessoa. E infelizmente, mais uma carreta passou e não foi fiscalizada aqui na MG30. Por algumas vezes até notamos a presença da polícia, mas não presenciamos nenhuma abordagem. Depois de percorrer o trecho proibido, as carretas fazem o retorno e seguem na BR sentido Rio de Janeiro. Nesse documento de agosto de 2016, o TJ determina que o transporte de minério pela rodovia MG30 no sentido Nova Lima-BH Shopping cesse imediatamente. O documento determina multa de R$10 mil por dia para a mineradora Empabra. Ainda em 2016, o Ministério Público de Minas Gerais solicitou ao comandante do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária que fiscalize as supostas irregularidades dos caminhões carregados de minério. O Ministério Público diz que atua, a Justiça diz que proíbe, a polícia fala que multa. E aí você está vendo a situação. A Empabra já foi multada em R$2 milhões entre 2016 e 2017 por descumprir a decisão da Justiça. Mesmo proibido, o negócio que é lucrativo
continua desafiando as autoridades. A nossa luta é para tentar viabilizar para a empresa um transporte minério que evitando a MG30, ou seja pelo Rio do Peixe ou por outras vias alternativas. O nosso interesse não é o de barrar a atividade minerária, mas os moradores têm que ter um pouco de sossego. Então vamos lá. 2 pontos importantes. E eu abro a discussão, tá? Está aberta a discussão com o Ministério Público, mas eu vou fracionar o assunto. Mas todas as organizações e instituições que foram citadas pelo nosso entrevistado estão convidadas a virem falar comigo. A começar pelos prefeitos, que receberam, obviamente, a informação de que existe, coloca só em mim aqui para ficar bem claro que sou eu que estou falando, existe uma ordem judicial impedindo esse transporte. Existe uma ordem judicial impedindo esse transporte. Pode ser, não estou dizendo que foi, que essa ordem não tenha sido expedida para a Polícia Rodoviária Estadual. Mas aquilo que até então ontem poderia parecer secreto já não é mais, porque o Alterosa Alerta está denunciando. A Polícia Rodoviária Estadual precisa se manifestar sobre isso. Mas eu acabo de receber informação que o Ministério Público oficiou a Polícia Militar. Então, hoje, eu estou colocando, com toda a razão que tenho, pelo assunto que foi na sua tela, que todos os órgãos estão na mesma vala comum. A pergunta que eu faço à empresa é: por que é que os senhores estão desobedecendo uma ordem judicial? Por que é que os senhores estão desobedecendo uma determinação da Justiça? Qual seja a proibição de tráfego ir e vir de caminhão na MG30. Isso é uma ordem que vocês receberam. E vocês ainda assim, desobedientes que são, continuam fazendo esse transporte ilegal de minério. É a primeira pergunta e eu vou responder depois no final a abordagem que fizemos aos donos. Segundo ponto, Polícia Rodoviária Estadual. Por que é que numa MG tão pequenininha, tão importante, esse posto da Polícia Rodoviária Estadual vendo passar mais de 100 carretas numa noite, tendo recebido ofício do Ministério Público Estadual, não tomaram até então e não tomaram até ontem nenhuma providência para poder fazer parar? Nós ficamos a noite inteira e nenhuma carreta foi parada. Atenção, comunicação da Polícia Militar de Minas Gerais. Pela seriedade do nosso trato, eu não abro mão que esse assunto chegue para nós hoje, para ser tratado no Jornal Alterosa ainda. Eu quero saber por que a Polícia Rodoviária Estadual está fazendo vistas grossas para esse tráfico de caminhão proibido na MG30. Primeiro ponto, a empresa, me dá o nome dela, Impraba, como é que chama isso aí? Essa empresa é desobediente. Empabra. A empresa é desobediente. Aí, para não falar que nós não acionamos, ligamos para 3 sócios. Os dois não quiseram falar conosco, nem atenderam o telefone. E um terceiro disse que é sócio minoritário, o senhor está me assistindo agora, é um sócio minoritário, né? Ixi, tá lá na barriga já no microfone. O senhor é sócio minoritário e não falaria sobre esse assunto. É a informação que nós temos. Sobre a empresa. Até agora, viu, Major Santiago, a Polícia Rodoviária Estadual não falou conosco. Eu peço encarecidamente que fale. Mas até isso acontecer, eu queria pedir encarecidamente aos prefeitos de Nova Lima e ao prefeito de Nova Lima e de Belo Horizonte, né? Vocês querem assinar a biografia de vocês como os prefeitos que conseguiram destruir ou permitir a destruição da Serra do Curral? Estou esperando a resposta. Prefeito, vai acabar com a Serra do Curral. É patrimônio de Minas Gerais. Eu estou aguardando a posição de vocês. Estão tirando carreta por carreta do patrimônio de Minas Gerais. Quero posição oficial de todos esses órgãos, por gentileza, sobre esse assunto. Vamos falar de